Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres H entre duas passagens do Columbia exatamente acima do ponto da superfície lunar seria D. E ele coloca o note a dot aqui, as alternativas aqui, depois a vinheta, resolução. Então você tem que considerar para fazer essa questão de que a órbita aqui, o módulo de comando Columbia, que nada mais é do que um satélite que fica orbitando aqui em torno da Lua, é como se fosse uma mini estação espacial em que um dos astronautas aí da Apollo 11 ficava aguardando os outros dois, o Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que desceram na Lua usando o módulo lunar, que posteriormente o módulo lunar ele vai ser ejetado aqui até chegar aqui no módulo de comando para depois eles se tornarem a Terra. Então nessa questão de gravitação universal, que é raro a FUVEST cobrar uma questão de gravitação universal, você deve considerar então aqui o raio de órbita. O que vai ser o raio de órbita? Vai ser exatamente os 260 km acima da superfície que o problema está dizendo, fora o raio da Lua, que no Note a Dot pede para você considerar 1740 km. Olha como a FUVEST é generosa, essa continha é fácil de fazer. O raio de órbita vai ser exatamente os 1740 mais os 260, e todo mundo sabe que isso costuma dar 2.000 km. Ah, precisa transformar em metros no sistema internacional? Não, porque ele já deu o G no Note a Dot, que é a constante universal gravitacional, como sendo 9 vezes 10 a menos 13 km³ por quilograma por hora ao quadrado. Tanto o tempo como o raio já está na unidade que a gente vai precisar considerar para chegar na alternativa correta. A pergunta do exercício é quanto vale o período que o módulo de comando leva para dar uma volta completa, ou seja, o tempo entre duas passagens do módulo de comando. Para fazer essas contas, eu vou precisar primeiro então determinar a velocidade de órbita. Para determinar a velocidade de órbita, é preciso considerar que a força gravitacional, vamos chamar de Fg, ela é igual à resultante centrípeta. A força gravitacional, ela pode ser determinada como sendo m, que é a massa aqui do comando, mais o astronauta, vezes a massa da Lua, vezes a constante universal gravitacional, sobre esse raio de órbita ao quadrado. Isso vai ser igual à resultante centrípeta, que nós sabemos que é mv ao quadrado. Esse v vai ser a velocidade de órbita ao quadrado sobre o raio de órbita, mv ao quadrado sobre r, é a resultante centrípeta. Nós podemos fatiar e passar o RO com o quadrado do outro lado da equação, assim como a massa de prova, que é a massa do módulo de comando, fateia e passa dos dois lados aqui da equação. Portanto, a velocidade de órbita ao quadrado vai ser igual à massa da Lua, que ele pediu para considerar como sendo 8 vezes 10 a 22, vezes a constante universal gravitacional, que é 9 vezes 10 a menos 13, tudo isso dividido pelo raio de órbita, que vai ser 2 vezes 10 ao cubo. Portanto, esse 2 simplifica com esse 8, fica 4 aqui em cima. A velocidade de órbita, portanto, vai ser a raiz de tudo isso. Raiz de 4 costuma dar 2, raiz de 9 costuma dar 3, 2 vezes 3 costuma dar 6, 10 a 22, 10 a menos 13, dá 10 a nona, com esse 10 a terceira subindo aqui, vai ficar 10 a menos 3, com 10 a nona vai ficar 10 a sexta, tirando a raiz, portanto, 10 ao cubo. O que? Quilômetro por hora, já que a gente considera todas essas unidades como sendo quilômetro e hora mesmo, já que ele deu aqui a constante universal gravitacional no Note a Dot como sendo nessas unidades. Daí, galera, falta considerar o seguinte, que a nossa velocidade de órbita, na verdade, é uma velocidade escalar. E a velocidade escalar no movimento circular uniforme vai ser 2πr, que é a variação escalar, mas aqui vai ser o raio de órbita dividido pelo período. E esse período é justamente a pergunta da questão. 2πr sobre período, que é a velocidade escalar, vai ser exatamente igual a 6 vezes 10 ao cubo. E olha só que interessante, a FUVEST generosamente pediu para você arredondar o π como sendo 3 aqui no Note a Dot. E 2 vezes 3 a gente sabe que é igual a 6. E esse 6 ele é fatiável e passável com esse 6 do outro lado. Portanto, o período, trocando aqui o 10 ao cubo com o período de lugar, vai ficar o raio de órbita sobre 10 ao cubo. Acontece que o raio de órbita é 2000, ou seja, 2 vezes 10 ao cubo. E olha só que legal, esse 10 ao cubo
e aí passa com TS10 ao cubo também. Portanto, o período vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 horas, que é a unidade que a gente está trabalhando. 2 horas é o que está exatamente na alternativa B aí da questão 69 da FUVEST 2020. Primeira fase da prova do tipo V. Essa é uma questão clássica de gravitação universal. Como eu comentei, a FUVEST não costuma muito abordar a gravitação, mas cai sim, cai questão de gravitação. E 2019 é justamente o cinquentenário da viagem do homem à Lua. A FUVEST foi muito bem em contextualizar essa questão com esse evento da humanidade, que foi conseguir ter chegado à Lua usando aí um foguete que foi a Apollo 11. Adorei essa questão, espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo também lá na página do Facebook. Se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Toda essa iniciativa é importante para a gente continuar gravando para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima questão. Falou!